Tá gravando. Vou fazer uma pergunta. Vocês conseguiram fazer o exercício? Então, só para ficar claro aí para os que não pegaram, tá gravando? Tá gravando. Isso. O que que acontece? Na primeira aula, eu passei para vocês 4 exercícios. Eu passei o número 13, 14, 15 e 16 da página 38, falando justamente sobre os lagos. E na página... Professor, eu acho que eu não peguei isso. Foi no Eu finalzinho da acho que eu não primeira aula. peguei isso porque eu tava arrumando meu café. Eu acho que eu não peguei mesmo não, porque eu tava arrumando meu café. Então, Desculpe. ir para casa, ou seja, o que vocês vão ter que fazer para quarta-feira, que eu vou cobrar, é do número 17 até o número 21. Então, anota aí, Rafael, porque tem esse exercício, tá? Ok, vou Gabriel, anotar. Gabriel fez? Gabriel? Oi, E Mário? professor. Tá caindo ainda, Mário? Pera aí, já volto. Ô, Mário, você fez o dever? Bom, vamos para a correção desses 4 primeiros. E aí, os outros vocês vão fazer no horário de casa, tá? Então, vamos lá. Quais são os lagos da América do Norte? Então, era só vocês olharem aqui. América do Norte, todo mundo sabe onde fica, né? Então, pega Canadá. Vou pegar aqui eles, ó. Pega Canadá, Estados Unidos e o México. Só que, no caso, a gente não precisa citar o México porque não tem nenhum lago. Professor, eu fiz o dever. Então, é isso que a gente está começando a corrigir agora. E aí, de todos esses lagos aqui, não tem nenhum de grande importância no México. Então, a gente vai citar o nome dos lagos para vocês poderem anotar quem não fez. Então, tem o Lago Superior, tem o Lago Erie, tem o Lago Michigan, tem o Lago Huron, tem o Lago Winnipeg, tem Grande Lago Escravo e tem o Grande Lago do Urso. Esses são os grandes lagos da América do Norte. Alguém não colocou algum desses? Por favor, arrume de uma vez. Isso era só olhar no mapa para responder. Isso não tem nem desculpa de falar que não entendeu. Aí, Mário, voltou ao normal. Mário, Oi. voltou ao normal sua câmera. Ah, tá. Continuando. 14. Quais são os lagos asiáticos? Eu botei Lago Baikal, porque o resto é tudo mar. Então, foi o que eu expliquei. É uma boa observação. Mas foi o que eu expliquei no finalzinho da primeira aula, que o nome Mar Cáspio e Mar de Aral, na verdade, deram esse nome de mar para eles, porque eram grandes lagos, muito, muito grandes, Ah, das tá. pessoas não conseguirem enxergar nem Lago. o outro lado, a Ah, não outra margem. sabia. Por isso que eles chamaram de mar quando foi descoberto. E aí o nome pegou. Mas eles também são lagos, tá? Então você Entendi. pode colocar o Mar Cáspio, o Mar de Aral e o Lago Baikal, Tá. tá? Uhum. Número 15. Quais são os lagos africanos? Aqui, lagos... Lago Victoria, Isso, Lago Tanganyique e isso, Lago Nyassa. exatamente. Beleza? E agora, no número 16, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim. É porque tá dando que a minha estabilidade da internet está fraca. Mas Não, mas tá boa. o número 16 eu passei porque nós já conversamos sobre essa importância. Então, por isso que eu passei, que é o seguinte. É no Lago Vitória que fica a nascente de um dos rios mais famosos do mundo. Pesquise que rio é esse. Pesquise que rio é esse e explique a importância dele. Então, vamos lá. Lago Vitória. Vamos procurar o Lago Vitória?
Aqui, ó. Lago Vitória. Nós já estudamos. O Lago Vitória é a nascente de qual rio de grande importância para o continente africano? Que a gente estuda na história. Isso eu não consegui fazer. A gente estuda esse rio na história, pessoal. Eu mostrei para vocês a importância desse rio para o continente africano lá, que corta o deserto. Que corta o deserto todinho do Saara, que deu vida, que deixou a população, por exemplo, egípcia, se formar ao redor dele, às margens desse rio. A gente estudou isso em história. Qual o nome do rio? Rio Tigre? Não, não. Rio Tigre, não. Rio Nilo? Rio Nilo, exatamente. Então, o rio que se forma a partir do Lago Vitória, e olha só, ele se forma aqui a partir do Lago Vitória e vai em direção ao norte da África. Ele é o único rio de maior porte que faz esse sentido aqui no continente africano. Só poderia ser o Rio Nilo. Então, vocês coloquem o Rio Nilo. E qual é a importância dele, pessoal? A importância dele é total. Primeiro, abastecimento das cidades. Segundo, como são populações de países subdesenvolvidos, ele tem uma importância gigantesca para a agricultura. E tem muita coisa que vocês poderiam colocar. Ok? Aham. Vamos para a próxima. Os outros, do 17 ao 21, são exercícios para casa. Bom, agora, como nós estávamos falando de rios, de lagos, quer dizer, nós vamos começar a falar dos rios e também vou falar para vocês sobre a junção de vários rios que acaba formando uma bacia. Antes de eu fazer qualquer leitura, antes de mostrar qualquer coisa do livro para vocês, eu quero saber, alguém tem alguma ideia do que significa a palavra bacia hidrográfica? Bacia é, são os rios, né? Então, É a vamos pensar... nascente dos rios, né? Não. Vamos pensar juntos numa bacia de plástico que a nossa mãe tem em casa. Pensa numa bacia de plástico aí. Pensaram? Aham. O fundo dessa bacia, se vocês pararem para prestar atenção, ela não é reta. O fundo da bacia de plástico que a nossa mãe tem em casa, normalmente no centro da bacia, ela é mais funda. Já perceberam isso? Sim. Por que o centro da bacia é mais fundo? Já parou para pensar por quê? Não. Alguém aí? Rafael? Gabriel? A Thaís que está entrando agora? João? Alguém tem ideia por que o centro da bacia é a parte mais funda? Não. Para que Não faço ideia. para que toda a água que entre na bacia caia diretamente para essa parte mais funda. Para que toda a água, independente de onde você jogue na bacia, para que essa água possa cair para essa parte mais funda. Então, se na bacia que nós temos na nossa casa é assim, a bacia hidrográfica também segue esse princípio. Por isso que o nome é bacia. Hidrográfica é óbvio que tem a ver com rio. Agora, bacia é por causa disso. Por quê, pessoal? Bacia hidrográfica é um conjunto de rios, independente do tamanho, tá? É um Uhum. conjunto de rios, é um conjunto de água drenada, do jeito que vocês quiserem falar, que seguem um fluxo para o mesmo caminho, para a mesma direção. Então, por exemplo, nessa imagem que vocês estão vendo aqui, ó, isso é um exemplo de uma bacia hidrográfica, ou seja, mostra todos os rios de pequeno, médio porte, desde as suas nascentes até desembocarem no rio principal. Esse rio principal, ele forma a bacia hidrográfica por quê? Porque ele acaba captando água de todos os outros rios menores. Por exemplo, qual é o nosso principal rio aqui da nossa região? Qual é o principal rio? Aí em Barra do Piraí. É.
Rio... Qual que é o nome? Rio Paraíba, Rio, Rio Paraíba. Rio Exatamente. Paraíba. Rio Paraíba do Sul é o principal rio que corta a nossa região. Por que eu fiz essa pergunta? Porque eu tenho certeza que alguns de vocês ficaram na dúvida entre o Rio Paraíba do Sul e o Rio Piraí. É. O Rio Piraí, ele não é o principal rio da bacia hidrográfica, da nossa bacia hidrográfica, não. Ele é um afluente do Rio Paraíba do Sul. O que é um afluente? É um rio que deságua no rio maior. Então, a bacia hidrográfica é isso. A bacia hidrográfica é a junção de todos esses rios que formam um rio maior. Tá certo? Turma? Alô? Oi. Tudo certo? Deu para entender? Sim. Então, eu expliquei da forma mais fácil. O que é uma bacia hidrográfica? Mas existe a forma correta de se escrever. Mas ali embaixo, na próxima página, está a forma corretinha de escrever. Então, para não pular etapas, eu só dei a ideia para vocês do que é uma bacia hidrográfica. E aí, mais ali embaixo, eu vou pedir para vocês copiarem, ok? Então, beleza. Então, vocês entenderam o que é uma bacia hidrográfica. Ótimo. É um conjunto de rios que acabam desaguando num rio maior, desde as suas nascentes até o seu caminho final, que é o oceano. Bom, a gente está falando de bacia hidrográfica, estamos falando de rios, mas agora sim, o que é um rio? E aí, pessoal, independe do tamanho. Pode ser o Rio Paraíba do Sul, pode ser o Rio Piraí, pode ser um córrego que corta aí do lado da casa de vocês. O que é um rio? Fala aí para mim. Fala, turma. Oi, O que é um rio? a Thaís mandou aqui. Vamos ver. Bom, não está abrindo o chat para mim. É o seguinte. O rio, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, são correntes de água contínua que desaguam em um lago, no mar, no oceano ou em outro rio. O que isso significa, pessoal? Os rios, eu vou falar de experiência própria, tá? Quando eu era criança, assim, bem pequeno, do lado da minha casa passava um rio bem pequenininho, lá em Vassouras. E aí, eu e os meninos da rua, nós brincávamos às vezes de colocar pedra nesse rio pequenininho, é um córrego, passava assim na altura da nossa canela. E aí nós colocávamos pedras pensando que a gente... Professor, Oi, pode falar. a Thaís está perguntando se a prova fica aberta até 11 horas. Vai sim. A partir de 1 hora eu vou colocar a prova lá e vai ficar aberta até 11 horas. E aí, turma, nós colocávamos pedras para poder ver se a água ia ficar represada e o rio ia parar de passar. Só que a água da nascente, que faz gerar o rio, né, ela continua jorrando água. E aí o que acontecia? A água ia se enchendo, enchendo, enchendo e chegava uma hora que ela passava por cima das pedras. Por isso que os rios, eles são considerados água corrente, pessoal. É uma corrente contínua. Pode ser você, pode ser eu, pode ser uma empresa gigantesca a colocar uma barragem no rio, mas a água ela não para de vir. Ela continua vindo, vindo, vindo e vai enchendo, enchendo, enchendo. E aí quando ela termina de encher, ela ultrapassa aquela barragem, tá? Então os rios, marquem isso por favor. Os rios são correntes de água contínua. Tá certo? Tá certo. Beleza. Bom, como eu tinha falado com vocês, quando o rio deságua em outro rio, ele é chamado de afluente.
Por exemplo, se vocês quiserem escrever aqui do lado para vocês não se esquecerem, um rio afluente é o Rio Piraí. O Rio Piraí é afluente do Rio Paraíba do Sul. Ok? Ok. Outra coisa importante que muitos de vocês confundem. Córrego, pessoal, não significa esgoto. Córrego significa um rio pequeno. Infelizmente, os córregos que nós temos aí pelas cidades brasileiras são usados como esgoto. Professor, Isso é uma coisa no lado da errada. minha casa tem um lugar que é um cano, que é o dia inteiro despejando esgoto. Esgoto, exatamente. É um cano grudado no chão que aí fica lá embaixo, aí tem tipo uma nascente de um riozinho que vai despejando até lá, aí vai descendo é o um, esgoto. é um Aí pecado, né? o professor, e pior que aqui no pé da minha casa tem muita galinha. As galinhas tudo cai lá, aí fica cheio de pena no rio. Nossa, que nojo. É muito nojento, né? Infelizmente, as nossas autoridades não tomam nenhuma providência sobre isso. Por exemplo, a coleta e o tratamento de esgoto, isso é uma coisa primordial. Para de colocar essas setas aí, por favor. Bom, vamos lá. Como eu falei com vocês sobre os rios e falamos sobre as bacias hidrográficas, eu quero saber se vocês sabem, porque, por exemplo, o rio, ele é um corpo d'água. Como eu falei com vocês, esse rio nunca para. Mas esse rio, ele é dividido em partes. Então, nessas partes, todos aqui, ó, do 1 até o 10, na verdade vai até o 13, né? Tá mais na outra página, vocês vão ter que saber. Então, o rio começa de algum lugar, igual a gente. Quando nós começamos, nós não nascemos? O ser humano não Sim. tem que nascer para começar? Então, na verdade, o rio, ele nasce. Então, a primeira parte se chama de nascente. É onde o rio nasce. É da onde ele se origina. Tá certo? Aham. E aí, pessoal, essa nascente, ou seja, da onde o rio se origina, o rio pode ser originado de um lago, ele pode ser originado do derretimento de geleiras, como, por exemplo, o rio Amazonas, ou mesmo de um aquífero. Por exemplo, o Mário acabou de falar que tem um riozinho que passa perto da casa dele, que não para de descer esgoto. Então, essa água que forma esse rio vem de um lençol freático, vem de uma água subterrânea, tá? Então, a nascente pode vir desses lugares. É importante que vocês marquem, tá, pessoal? Marquem, então, aí nascente e da onde essa nascente pode vir. Continuando. O leito, pessoal, aqui, ó, leito, é o espaço ocupado pelas águas. Ou seja, por onde a água passa, independente de ser no período de cheia ou de seca, por onde a água do rio está passando é chamado de leito. Então, por exemplo, voltando aqui no desenho, aonde vocês estão vendo cada riozinho desse passar é o leito daquele rio. Vou dar um exemplo para vocês. Mais uma vez aí em Barra do Piraí. Por onde o rio Piraí passa é o leito do rio Piraí. Por onde o rio Paraíba do Sul passa é o leito do rio Paraíba do Sul. Deu para entender? Uhum. É óbvio que o rio ele enche mais no período de chuvas e ele fica mais vazio no período de seca. Mas graças a Deus aqui na nossa região nós não temos um tipo de rio que mais para frente eu vou mostrar para vocês, que é o chamado intermitente ou rio sazonal, né? Que é o rio que seca durante o inverno. Para de passar água. O nosso não é assim. O nosso é um rio perene. O que é um rio perene? É um rio que, independente do período de chuva ou do período de seca, vai estar sempre passando água. Continuando. Margem. A margem todo mundo sabe. Por exemplo, numa folha branca, quando vocês têm que fazer a margem, não é na lateral da folha? A Sim. mesma coisa é a margem do rio. É a parte lateral do rio. Por exemplo, o rio Piraí e o rio Paraíba do Sul,
Em algumas partes, infelizmente, nós não temos as margens, porque ficam as rodovias, ficam as casas, mas quero que vocês saibam que todo rio tem margem. E digo mais, foi feito um estudo mostrando que o rio, num período de cheia, ou seja, quando está chovendo, ele pode inundar, ele pode ter mais água e inundar, presta atenção no que eu vou falar, hein? 200 metros para cada margem, tanto direita quanto esquerda. Então imagina, por exemplo, o rio Piraí enchendo 200 metros para a margem direita e 200 metros para a margem esquerda. Vai destruir um O que monte de ia bairro. acontecer? Ué, Nossa, ia inundar, por exemplo, o bairro do Maracanã, ia inundar Muqueca, ia inundar todos esses bairros aí que ficam na beira do rio, todos eles iriam ficar debaixo d'água. nossa, professor, então eu ia dar sorte que meu bar é um dos maiores morros daqui de Barra. Então, morar no morro tem essa vantagem, né? Pelo É. menos não sofre com Mas enchente. a desvantagem é que você cansa disso, porque são 3 subidas de morro. Então, Eu tenho que se eu subir um, eu já é bom canso. que você fica com a perna forte. Continuando. Então, vocês entenderam o que é margem, né? Bom, em quarto vem afluente. O que é um afluente? Já expliquei para vocês. Afluente, pessoal, é um rio que deságua no rio principal. Então, por exemplo, Assim. o rio Piraí é um afluente do rio Paraíba do Sul. Ou seja, é um curso d'água, é um rio menor que deságua no rio principal. Continuando. Número 5, meandro, não é Leandro com L, é meandro. O que é um Meandro. meandro, pessoal? Meandro são as curvas do rio. Todos os rios com curva são chamados de meandro. Por exemplo, aqui em Volta Redonda, eu moro de frente para um meandro. Você O mora em que é um... Volta Redonda, professor? Eu moro. Aonde? Eu moro no Jardim Amália 2. Então, por exemplo, Jardim essa volta Amália? aqui, ó. Eu Aham. acho que a minha tia mora perto de você. Depois você dá uma conferida. Ela Essa, mora ela mora em alguma coisa de açude. açude? É. Não, então não é perto de mim, não. Açude é lá na outra ponta do município, é longe pra caramba. Ah, O açude eu acho que é mais longe da minha casa do que Barra do Piraí. sério? Aham. Não sabia, não. Açude é quase Barra Mansa. Mas vamos lá. Vocês estão vendo eu mexendo o mouse aqui em cima, na curvinha do rio? Essa curva do rio é chamado de meandro. Uma dica para vocês. Um rio, quanto mais velho ele é, ou seja, quanto mais tempo de vida esse rio tem, mais meandros ele vai ter. Porque a água do rio, ela inicialmente, ou seja, um rio novo, ou um rio de idade média, ele é reto. E a água do rio passa muito rápido. Só que o rio, a água do rio vai escavando a terra, vai escavando a sua margem, e aí começa a dar essas curvas. Mais para frente eu vou mostrar a foto para vocês. Então, o rio, quanto mais velho ele é, como o Rio Amazonas, por exemplo, mais meandros ele tem, mais curvas ele tem. Por exemplo, o Rio Paraíba do Sul, aqui em Volta Redonda, ele tem curva, mas aí em Barra do Piraí ele não tem. Já, já perceberam isso? Por quê? Sim. Ele é um rio considerado de tempo de vida médio. Continuando. Ah, no meandro, eu quero que vocês escrevam aqui uma observação. Coloquem assim, ó. Quanto mais tempo de vida tiver o rio, mais meandros ele terá. Escrevam aí, por favor. Foi. Quanto mais tempo de vida tiver, mais meandros vai ter, né? Isso aí. Continuando. Foz. Eu não vou falar embocadura,
Porque vocês, como estudantes, vocês não vão ouvir essa palavra embocadura. Os livros só vão mostrar para vocês a foz. Na verdade, eles são sinônimos, ou seja, significa a mesma coisa. O que é a foz? A foz, pessoal, é onde o rio deságua no mar. Então, por exemplo, quando um rio, igual o Rio Paraíba do Sul, ele vai desaguar lá no Oceano Atlântico, lá no momento que ele está desaguando, lá nós chamamos de foz. É justamente esse encontro do rio com o mar. Mas também tem a foz do rio com o rio. Ou seja, quando o rio está desaguando no outro rio, ali é uma foz. Um exemplo disso é aí em Barra do Piraí. O rio Piraí, ele deságua no Rio Paraíba do Sul exatamente em frente à prefeitura. É? É, Não sabia não. de um lado fica a prefeitura, do outro lado fica aquele parquinho ali da onde tem o skate, a pista de skate. Aham. Naquele ponto ali é onde o rio Piraí deságua no Rio Paraíba do Sul. Então essa seria a foz do rio Piraí. Ok? Aham. Beleza. Bom, jusante. Olha só, jusante é o sentido da correnteza, é o curso da água, da nascente para a foz. É óbvio que é da nascente para a foz, porque nunca vai ser ao contrário. Nunca vai vir água do oceano, aqui da foz, para a nascente. Sempre vai ser da nascente para o oceano. Ok? Aham. Isso, pessoal, isso acontece por quê? Porque o relevo, aqui continental, ele é mais alto. Professor, Oi, eu vou ter que desligar meu áudio aqui rapidinho. tranquilo, tranquilo. Agora, no ponto 8 está falando justamente o contrário, está falando do montante, que acontece no sentido contrário ao que corre um fluxo do rio em direção à nascente. Isso daqui não é constante, tá, pessoal? A montante, ele só acontece em determinadas épocas. Por exemplo, num período em que está com maré cheia, acontece a montante, ou seja, quando a maré está cheia, o mar fica num nível um pouco mais alto do que o rio, e aí entra a água do oceano. Por exemplo, isso acontece lá no norte do país com a pororoca. A pororoca é um exemplo de montante, tá certo? Continuando, o delta. O que é o delta? O delta, pessoal, é uma área de deposição de sedimento. Por que o nome é delta? Porque quando o rio vai empurrando por baixo aqueles sedimentos, aquela areinha, essa areia, quando o rio está chegando ali no contato com o oceano, com o mar, aquela foz acaba o rio perdendo força. E aí a areia que o rio estava trazendo com tanta força acaba sendo depositado ali. Tanto é verdade que esse triângulozinho que vocês estão vendo aqui, ó, que eu acabei de marcar aqui no desenho, mostra o que é um delta. Esse delta, na verdade, é a deposição desses sedimentos. Ok? Como vocês não estão perguntando, eu vou dando sequência. Agora, vamos falar sobre os cursos do rio. Existe o alto curso, existe o médio curso e o baixo curso. Qual é a diferença? O próprio nome já diz, o alto curso é o curso superior do rio, é a parte mais inclinada. É óbvio que isso acontece nas áreas mais próximas da sua nascente, tá certo? Então, o alto curso é a área lá próximo da nascente do rio, onde o poder erosivo de transporte de materiais é muito intenso. Isso também é óbvio, porque se ele tem uma ponta, ele tem a nascente mais alta, automaticamente a queda também vai ser maior. E aí todos os sedimentos vão sendo levados. No médio curso, já acontece uma inclinação um pouco menos, vamos dizer assim, de intensidade. Por quê? Já está na parte média do rio, já está naquela parte onde o rio começa a ficar numa velocidade mais baixa, que é o que acontece em Barra do Piraí. Existe a velocidade, existe o transporte de sedimento,
só que não é tão grande quanto no alto curso. Por último, o baixo curso já é a parte inferior do rio, são as partes mais próximas lá da foz, é a parte onde o rio vai desembocar no mar, aonde o rio perde força e justamente deixa todo aquele sedimento que ele, rio, foi levando durante o seu período aí, né, dependendo do tempo que seja, e aí esse sedimento é deixado lá no fundo, formando, por exemplo, o delta. Então, todo rio ele tem o alto, o médio e o baixo curso. Lembrando que o alto curso é a parte onde o rio nasce, o médio curso, como o próprio nome já diz, é a parte do meio do rio, onde ele perde um pouco de força, e o baixo curso é a parte final do rio. Continuando, turma. Alguém pode falar o quê? Oi, Vai. professor. Vai, Thaís. O rio vai... o rio. A prova vai ficar aberta até às 11 horas hoje. Vai sim. Beleza. Continuando. O que acontece? Para a gente poder ganhar esse tempo aqui, ó, eu quero mostrar para vocês uma coisa. Olha isso aqui, ó. Os rios, eles têm alguns tipos de regime. O que são esses... Por exemplo, quando a gente fala de regime, a gente está falando de alimentação, não tá? Por exemplo, eu vou fazer um regime para emagrecer. Ou eu vou fazer um regime para poder ganhar massa muscular. Ou eu vou fazer um regime para poder engordar mesmo, porque eu estou muito magro e preciso engordar. Ou seja, o regime é a nossa alimentação. Só que como a gente está falando de rios, pessoal, a gente tem que falar do regime hídrico, certo? Então esse regime é o que alimenta o rio. Então olha só, esse regime faz com que os rios possam ser classificados. O que foi? Quem está escrevendo aí, hein? Gabriel, você? Isso não estava acontecendo mais? Sou eu, não. Bom, continuando. Então, o regime de um rio, ou o regime dos rios, ele faz com que eles possam ser classificados dessa forma aqui, ó, efêmero, intermitente, temporário e perene. Eu vou explicar para vocês. O que ele está falando no chat? Não é ele. Tá bom. Então vamos lá. Primeira coisa, o que são regimes ou um rio efêmero? Preste bem atenção nisso. Eu vou cobrar na prova. E marquem isso aqui que eu vou marcar agora. Olha. Os rios efêmeros existem somente quando chuvas fortes acontecem. Aquelas chuvas de verão que a gente chama de chuvas torrenciais. Aí um rio aparece. Tá certo? Sim, Esses são os rios efêmeros. Eles aparecem em locais que a gente nem esperava que acontecesse. Por exemplo, no meio de estrada de terra, acontece uma chuva muito forte. A água acaba passando ali pelo rio, ali pela estrada, forma um rio pequenininho, mas aparece. O segundo são os rios intermitentes. O que é intermitente? São aqueles rios que durante o período de chuva ele aparece e durante um período de seca ele desaparece. Então, por exemplo, aqui nós não temos isso, mas lá no Nordeste nós temos alguns rios que só aparecem no período de chuva e no outro período de seca não tem. Ele some, ok? E por último, o rio que nós temos aqui, ou os rios que nós temos, que são os rios perenes, ou seja, é aqueles que percorrem durante todo o ano, independente de ter chuva ou não. Por exemplo, a gente está num período de seca há um tempão. Eu estou olhando aqui da minha janela, o Rio Paraíba do Sul está passando do mesmo jeito. Claro que ele está com menos água, mas ele está passando. Então ele é um rio perene. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Não?
Então, na próxima aula, ou seja, quarta-feira, nós vamos encerrar a matéria, que eu vou falar com vocês sobre o aproveitamento econômico das bacias hidrográficas. Eu vou encerrar a aula e aí façam esse dever aqui que eu passei, que quarta-feira eu vou cobrar, ó. 17, 18, 19, 20 e 21. Alguém tem alguma pergunta? Não? Então, Eu não. à tarde tem a prova de filosofia, mas em relação à geografia, façam com calma. Tá bom? Um abraço a todos. Tchau. 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 Tchau, gente. Tchau. Inscreva-se que você colocou aí.